quero que a gente tenha uma relação bem informal, então vocês podem estar intervindo e falando a hora que vocês quiserem. A ideia é uma prosa mesmo. Até coloquei lá no Face, né? Veio fazer uma prosa aqui comigo. E a ideia do Museu em Mutação, a primeira questão é quem me inspirou a fazer toda essa pesquisa e desenvolver todo esse projeto foi a própria prática aqui do museu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui porque, de alguma maneira, eu estou fazendo um retorno que toda a pesquisa e tudo que eu desenvolvi a partir do desafio da própria curadoria educativa aqui do museu, né? E a gente vai ter um percurso que eu acho que é interessante falar. Eu vou primeiro dentro dessa questão da mutação, da mudança, né? Então, até inspirada um pouco no livro das mutações mesmo do I Ching, né? Que um pouco veio essa questão dos trigramas, tal, porque a gente vive sempre mudanças, né? E primeiro momento é justamente falar dessa mudança na gente. Antes de mudar as instituições, são as pessoas a primeira onda de impacto, para depois a gente pensar, né, na própria sociedade. Então, são as pessoas que primeiro mudam, depois a sociedade vai tendo esse diálogo, essas tensões, para depois a gente pensar especificamente nas instituições, né? E eu gosto muito das imagens, porque eu acho que a gente está mesmo num momento meio labirinto, num momento onde tem muita novidade, muita coisa acontecendo. Então, quando eu falo Museu em Mutação, e eu estou falando da nossa relação principalmente com a web, com a internet, com a hiperconectividade, né? Então, eu peguei essa charge aí, que é um pouco como a gente já sente, né? Que a gente fala, as novas gerações já entram, já estão plugadas, já estão vinculadas. E essa revolução digital, ela não é à toa que a gente está falando tanto de fluidos, de fluidez, de homens líquidos, né? Porque é meio que a gente se sente mergulhado, não é alguma coisa que a gente pega, né? Ela envolve, a gente se sente envolvido dentro, meio como mesmo dentro da barriga é um âmino mesmo, né? Uma coisa assim, parece que a gente está imerso nesse mundo digital. E essa conexão, né, do homem com essa nova tecnologia, ela altera muito as nossas relações. Eu coloquei aí uma frase do Flusser, onde ele fala muito sobre o indicador, sobre esse dedo aqui, que hoje a gente tem um poder nesse dedo, né, que ele não tem uma força física, mas ele tem uma grande força simbólica, ele tem uma força de mudança, né? E quando a gente vê os vídeos de YouTube das criancinhas já fazendo assim, né, pegam um jornal e fica tentando fazer com que o jornal tenha um movimento, é porque ela já detectou, né, que esse movimento aqui é um movimento mágico, quase que uma varinha de condão, quase como uma possibilidade de mudar as coisas, né, de fazer uma alteração. Então, o Willem Flusser fala muito disso, desse novo homem que com o dedo mexe as coisas, né? Que com a ponta dos dedos faz isso. E ele fala também que isso traz uma sensação também de espetáculo, é uma força, né, quase que mágica. Então, essa nova condição, eu vou pegar 3 aspectos, né? Cultura da convergência, o prosumidor e a saturação. Existiriam milhares de facetas ou de possibilidades da gente falar do que é essa hiperconectividade, do que é essa mídia, né? E como é que ela influencia a nossa vida hoje. Mas eu escolhi 3 aspectos, né, dessa nova mídia. E, começando pela cultura da convergência, eu não sei se vocês já ouviram falar da Lúcia Santaella, é uma pesquisadora de semiótica. Ela fala da questão da ubiquidade. Ela diz o seguinte, você está com a possibilidade de todas essas mídias estarem convergindo num único artefato, né? E isso é principalmente o celular, faz com que mude completamente a sua relação até de atenção às coisas. Hoje, né, na educação,
você tem um sistema de atenção simultâneo. A gente está cada vez mais sendo treinados, né? Hoje a gente estava na mesa conversando, estava falando, puxa, a Ana Paula está ao mesmo tempo fazendo Twitter, não sei o quê. Ou seja, muitas pessoas que a gente convive, elas fazem essa atenção difusa, né? E tem várias pesquisas dizendo que, na verdade, essa é uma habilidade que a gente tem e que hoje a gente está treinando muito mais essa habilidade de ter vários tipos de atenção. Uma outra coisa é a acuidade visual. Da mesma maneira que a gente está com um dedinho só fazendo as coisas, o nosso olhar também ele está ficando cada vez mais pontual, porque a delicadeza desse gesto, ela também é uma delicadeza, né, que é muito mais quase que um arabesco, né? A gente está criando uma gestualidade. Se você vai conversar com os fisioterapeutas, por exemplo, eles estão com muita preocupação. Eles dizem que é a geração dos corcundas, né? Porque a gente está fazendo todo um foco aqui no celular, a gente faz todo um fechamento, né, dessa região. Então, a gente está tendo uma mudança, inclusive, corporal, né? Então, essa é uma questão. E na questão da cultura da convergência, tem uma outra questão, é que o celular ele tem a pretensão, ou essas mídias, de colocar dentro dele todas as outras mídias, né? Ou seja, de ali converger o universo. Então, vocês têm realmente o mundo na palma das mãos. Muitas campanhas de publicidade trabalham com isso. Então, a ideia é que a convergência seja, com este aparelho, você substitui todos os outros que passaram pela sua vida. Então, essa é uma tendência ou uma discussão que está forte. A outra é a mudança completa na relação prosumidor, né? É o produtor e o consumidor numa pessoa só. Então, se antes você tinha a possibilidade, não tinha como produzir, por exemplo, comunicação, hoje as pessoas podem produzir um CD, um livro, né? Você tem a possibilidade de ser um produtor de conteúdos de uma maneira barata, fácil. E essa questão do prosumidor, ela faz com que você não só dissolva a fronteira entre consumidor e produtor, mas que você também altere o valor disso, né? Então, a gente está tendo uma alteração completa também no sentido da cadeia da economia, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e o que faz com que aumente também as ofertas, que entre essa questão de você ter a possibilidade de nichos de economia que não existiam, e fenômenos, por exemplo, como crowdfunding, né, que é a possibilidade de financiamentos coletivos. Então, grupos no Rio de Janeiro que queriam trazer certos shows. Então, vocês conhecem a plataforma Queremos? A plataforma Queremos é assim, sei lá, vocês aqui são fãs de uma banda. Aí vocês põem na internet e falam, queremos que a banda venha para Minas. Várias pessoas, quanto custa o show? Custa tanto. Vocês bancam e trazem a banda. Então, não tem mais um produtor do show. São vocês que fazem, né? Então, existem várias, da mesma maneira, filme. Então, você tem várias formas de produzir, não só de você ter acesso ao equipamento e poder produzir na sua casa, como de financiar de forma coletiva. Então, isso altera muito. Existe um estudioso do tema, que é o Ronaldo Lemos, né? Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre ele. Tem vários livros, eu depois deixo alguns. Mas, por exemplo, ele estuda o fenômeno do tecnobrega. Já ouviram falar do tecnobrega? Então, é um fenômeno que a distribuição toda é feita por camelô. Então, não passa nas lojas. Não é que os fazem uma venda mais barata, copiada, não. A distribuição é feita pelo camelô direto, ele mesmo já faz a cópia. A distribuição do show é feita por celular e a produção do show é feita junto com o público. E eles têm, assim, ele estuda o fenômeno, ele é da GV, do Rio, e ele estuda o fenômeno na questão de uma, entre aspas, microeconomia, e ele mostra a total viabilidade. Ele gera milhões como a indústria formal, né? E agora ele está estudando o funk no Rio, e não só o produto do CD,
mas toda a cultura de roupa em volta, de bares, de roteiros mesmo específicos dessa questão. Então, a questão do prosumidor, na ideia, né, que a gente está falando da hiperconectividade, é uma alteração profunda no modo de produzir e consumir da nossa sociedade, né? E isso altera toda a indústria cultural também, né? E aí entra o terceiro tema, que é a questão da saturação, né? Então, a Biblioteca do Congresso americano, ela tinha mais ou menos entre 1815 e 2015, 200 anos, uma coleção de 33 milhões de livros, o que é mais ou menos 10 terabytes. O arquivo da internet tem 20 terabytes mês, em média. Ou seja, o que eles produziam em 200 anos, a gente produz o dobro por mês. Então, pensa nisso. Assim, né? Então, isso significa que teve um grande aumento de informação, uma facilidade de duplicar, nós estamos falando de produção, fora o que duplica, que é os covers e as reproduções, e não necessariamente uma qualificação de conteúdo. Então, eu acho essa foto muito legal, que a gente fala do tsunami, né, de informação. Então, hoje, toda pessoa, ela lida com uma quantidade de conteúdos e informação que nunca nenhuma da sua geração anterior lidou com isso. A gente nunca... É uma overdose, né? E tem um estudioso sobre isso, que é esse Herbert Simon, que ele fala, se você aumenta esse número de informação, o que escasseia? E aí ele fala da atenção. A nossa atenção, ela continua, nosso potencial, ele pode ser exercitado, tal, mas ela é que fica pulverizada dentro desse processo, né? Então, a questão da atenção versus, né, essa quantidade de informação, ela acaba sendo o processo de escassez. E é pela atenção que a gente briga. Então, o grande mundo da internet, ele briga primeiro para chamar a atenção e depois para manter, né? Que é a tal da fidelização de marca, de conteúdo, ou seja, existem essas duas grandes dificuldades, né? Sendo que as pessoas acabam fazendo até esquemas para conseguir manter foco. Como é que eu vou... não, eu não vou, essa semana, esse dia eu não mexo no Face, eu não faço isso. Você vai criando mapas para... Então, em vez de você... Esse acesso ao conteúdo, ele é tão grande que você começa a ter que acessiar o seu acesso para que você consiga realizar tarefas, às vezes, muito simples, mas que, se você não se organizar, você se perde. Que é um pouco, por isso, a metáfora do fluido, do navegação, né? Por isso, navegar, a gente está em mar aberto, e aí, para chegar de um polo ao outro, você pode se distrair com uma corrente mesmo que vai te levando. Eu entrei no Face, fiquei 1h30, nem percebi, né? E eu tinha tanta tarefa para fazer que não tinha nada a ver com o Face, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa é uma sensação que não tem quem não passou. Né? Então, eu acho assim, acabam se gerando esses mapas mentais, várias regulamentações dentro das empresas, de proibição, de isso, de aquilo, porque, efetivamente, a gente está lidando com esse fenômeno do excesso, né? Então, o que a gente vê é que essa nova mídia, ela gera, na verdade, toda uma mudança, né, que não é superficial, ela é profunda, ela é de relações, ela é de cultura, e que a gente precisa discutir, né, bastante sobre isso, para até poder entender, porque está afetando cada indivíduo, claro que ela vai, na sua consequência, afetar todas as instituições e vai mexer na sociedade. Até aí, tudo bem? O que vocês acham? São pontos relevantes aí, né? Então, dentro desse universo todo, entra a questão da criatividade, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse afluxo de informação, de possibilidade de mobilidade disso na mão da pessoa, tal, entra um grande movimento de discussão da criatividade. Quer dizer, se você tem acesso, se você tem essa lógica da abundância,
ao mesmo tempo começa como é que você vai se diferenciar, né? Então, assim, todo mundo tem isso. Então, se antes você tinham poucas pessoas com esse acesso, hoje todo mundo tem. Então, a criatividade passa a ser um requisito importante para você ver como você junta esse conteúdo, como é que você organiza isso, como você sintetiza isso. Isso passa a ser um diferencial, né? Só que criatividade não necessariamente é inovação, né? Você pode criar várias coisas, mas inovar é uma aplicação muito específica da criatividade. Eu acho que esse é um diferencial que eu queria falar importante, porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, muitos projetos, e a gente acha que eles podem entrar no mundo. Puxa, isso é muito legal, essa é uma ideia maravilhosa, tarará. Só que a inovação, ela é uma forma de seleção. Não é que aquilo que você criou não é incrível, mas se ele não entra numa máquina, num momento ali específico, se ele não é estratégico para um movimento maior do que o seu impulso subjetivo e de autoconhecimento, ou até de descoberta para um pequeno grupo, ele não faz esse trigger, né? Ele não vira inovação. E ele não é absorvido no mercado. Isso não quer dizer que ele não possa ser absorvido em outros processos colaborativos, tal, mas o mercado ele é muito seletivo. E a criatividade ela impulsiona a inovação, mas ela não garante, né, que aquilo que você criou vá ser absorvido dentro de uma corrente de mercado. Por que isso é importante? Porque a gente está falando muito de economia criativa. Então, a gente está falando no indivíduo que é importante ele ser criativo, mas quando a gente vai falar de economia criativa, vocês vão ver que, na verdade, essa criatividade tem certas restrições, né? E aí eu vou falar um pouco da cadeia de valor com foco na criatividade, que é essa questão da economia criativa. Já tiveram palestras aqui, né, da Ana Carla, sobre economia criativa, e está tendo uma grande discussão crítica sobre o próprio processo da economia criativa. E eu quero pontuar porque o que acontece? Quando os museus entram nas ondas de criar coisas novas, às vezes eles acham que estão entrando na economia criativa, mas não estão, né? Porque existem coisas específicas que vão para a economia criativa, que é uma indústria, ou seja, é uma forma de selecionar criatividade. E existem coisas que são criativas, mas não vão ser absorvidas por isso. E eu vou dar dois exemplos para explicar um pouco essa diferença. Bom, eu não sei se todo mundo conhece essa questão, mas a economia criativa ela nasce com essa questão dos ciclos, dos valores intangíveis. Então, o ciclo de produção, distribuição de bens e serviços, que vão gerar criatividade, e aí o capital intelectual como o principal elemento disso, né? Então, se a gente está falando de uma lógica, que é a lógica de criação, de atividades baseadas em conhecimento, o valor, né, passa a ser intangível no sentido de que o que aglutina o valor, o que vai fazer com que esse processo ganhe relevância, não vai ser mais o acúmulo porque hoje a gente já tem, isso que a gente estava falando da saturação, a gente tem um acúmulo de informação. Então, não é o acúmulo que vai definir, e sim a qualidade da ordenação disso, né? Eu trouxe a questão da economia criativa também porque, quando a gente vai vendo setores que a economia criativa está sendo colocada, são setores culturais, e todos esses setores eles estão sendo influenciados diretamente por isso que eu falei antes, que é a questão das tecnologias e as mídias, né? A mídia está impactando a produção e distribuição dentro de toda a cultura. E os museus estão dentro desse universo. Quando a gente vê a cadeia de valor, né? Eu trouxe esse que é uma pesquisa, porque eu achei que ela era bem didática. Então, você tem, na economia criativa, uma grande valorização do capital humano e dos ativos intelectuais. Então, se vocês verem aqui, patente, registro formal, se vocês pegarem, por exemplo, os trabalhos do Ricardo Lema, vocês vão ver que propriedade intelectual passa a ser uma coisa muito importante,
porque você, ao mesmo tempo que é um capital intangível, você precisa ter, né, Verinha, que jurídico, você precisa ter uma forma de proteger, porque isso que a gente falou antes da internet, a cópia está aí, e é muito fácil você reproduzir um conteúdo, né? Quer dizer, essa palestra mesmo que eu acabei de dar para vocês, vai para a internet e qualquer pessoa pode pegar essa palestra e dar essa palestra. Eu, como não tenho uma grande advogada atrás de mim, não vou processar ninguém, né? E porque também aí existem outros modelos de distribuição, que, por exemplo, Creative Commons, que fala, não, está aberto mesmo, né? Está aberto para isso, para aquilo, pode samplear, né? Pode, inclusive, pôr um ícone meu lá, né? Fazer uma Adriana dançando no meio da palestra. Então, assim, existem aí também discussões disso. Esse capital estrutural, ele entra na propriedade intelectual? Não entra? E vai ter sistemas de produção e canais de distribuição, acabei de falar, os canais podem ser os mais diversos. Você pode cruzar os canais, eliminar canais, né? Grandes crises na cultura, por exemplo, jornal. Né? Quando você elimina canais, você elimina o quê? Empregos. Você elimina camadas, especializações, né, que estavam no meio daquilo. Então, para vocês verem que o impacto é muito grande. Então, ao mesmo tempo que os intangíveis eles passaram a ser uma coisa muito importante, dependendo de como esse capital estrutural está organizado, se ele está mais formalizado ou menos formalizado, isso também ainda é uma regulação muito nova. Isso também pode ser um processo com muitas discussões, ainda muito aberto, né? E aí eu quero mostrar para vocês 2 exemplos, só para mostrar a diferença entre um processo que está vinculado à cultura e que tem um porte de mercado, de economia criativa, que eu chamo de um porte de cidade criativa, e um outro que tem um porte de território, né? Então, a questão do evento do Fashion Week, né? A Graça Cabral é uma das pessoas organizadoras desse evento, e é um evento que acontece em várias cidades do mundo, foi trazido para São Paulo, né, para o Brasil, e ele move muita grana, né? E ele é o principal evento de modas, ele gera 1,7 milhões de brasileiros, 8 milhões, ele, na verdade, aqui, né, ele está muito além da moda, ele tem centros dentro do próprio evento, ele tem centros de inovação, de criatividade, ele movimenta todo o turismo da cidade de São Paulo. Ou seja, ele é um evento eminentemente de economia criativa, mas voltado para a cidade. Então, ele passa a ser uma política da cidade de investimento, porque hoje não só as empresas competem entre si, mas as cidades competem entre si, principalmente dentro da indústria do turismo, né? Totalmente diferente do Capim Dourado, né? Não sei o quanto vocês já viram as peças feitas de capim dourado, principalmente nos aeroportos, né? E o que vocês conhecem dessa história, mas o capim dourado ele nasceu com 3 senhoras, né? A dona Miúda, a dona Severa e a dona Inocência, que criaram isso como objetos da casa dela. Então, na verdade, elas moram numa região onde tinha abundância desse material que estava lá. Elas tinham a habilidade do trançado, fizeram isso como uma forma, né, específica delas. O Sebrae foi para lá, resolveu fazer um movimento de economia local, de desenvolvimento, e aí foram vários designs, né? Aí está o Ricardo, que veio aqui também já, né, fazer palestra, o Ricardo Ambroise. Não? Achei que tinha vindo. Bom, ele foi lá e ele fez todo e aí uma questão do design entrando, né? Que é uma questão da criatividade. Como é que você dá um salto numa produção de um objeto para que ele tenha inserção no mercado. E aí a filha dela, que é aqui a Ana Cláudia, né? Vocês chegaram a conhecer a Ana Cláudia? Então, a Ana Cláudia montou uma associação, né?
Só que elas enfrentam muitas dificuldades, porque o que aconteceu? Na hora que os objetos começaram a ser vendidos, as pessoas invadiram lá para roubar capim-dourado. E começou a ter um problema, inclusive, ecológico, de desmatamento mesmo, de roubo de sementes, de um monte de coisas. Fora os clones, que eram de outros produtos, ou seja, deu um auê. E ela teve que começar todo um movimento de defesa, e inclusive jurídico, e aí eles conseguiram o que eles chamam de indicação geográfica, né? Que é uma proteção, quase que um selo de proteção ambiental, proibindo. Isso acontece em Champagne, né? Champagne, por exemplo, uma região de proteção. Os franceses são excelentes nesse tipo de proteção. Porque se você não consegue isso, você não consegue uma proteção aqui para que isso aconteça, para que ela possa minimamente... E aí outra coisa, eles foram fazendo isso com tal velocidade que não reproduzia na natureza, não conseguia retomar isso, então, enquanto a natureza não estava mais dando conta de suprir isso quanto material. Tanto que eles mudaram e aqui passaram a fazer, primeiro, objetos que tivessem maior valor agregado, e hoje eles estão misturando fibras. Hoje, se você for pegar a produção, capim-dourado é detalhe. É como se ele fosse... Então, num colar, ele é um pedacinho do colar, né? Porque eles estão fazendo uma proteção ao próprio... Então, tem uma proteção jurídica do capim por essa questão da indicação geográfica, que foi uma grande conquista, e tem a proteção no sentido do valor agregado. Mesmo assim, ela não consegue, lá na ponta, ainda ter uma sustentabilidade da própria produção. Então, assim, é economia criativa? É. Mas no porte da São Paulo Fashion Week, não. Não só porque está em outro território, um está em São Paulo, outro não. Não, porque lá na São Paulo Fashion Week é uma política da cidade, vinculada com todas as secretarias, com toda uma infraestrutura. Aqui é dela, brigando, inclusive, com o poder local, né, que acha legal o desdobramento, mas não quer, por exemplo, a loja do aeroporto, eles não deixam elas entrarem, né, na própria região. Então, assim, a natureza é a mesma, mas quando ela acontece vinculada ao mercado, as regras são outras, né? Então, assim, a natureza no sentido subjetivo, de criação, de inovação, né? Mas quando você vai, a briga é outra. E isso está acontecendo muito com outros produtos, né? As panelas de goiabeiras, que também estão brigando por índice geográfico, né? O queijo, a cachaça. Então, são várias regiões que estão tentando fazer essa proteção, né, como uma forma de você ter a garantia de efetivamente uma produção e distribuição. Então, é isso que eu estava falando. Na verdade, o ímpeto criativo, para ele virar inovação, e de inovação ele garantir uma sustentabilidade econômica, é um caminho muito... não é automático, né, porque ele, lógico, ele envolve questões políticas, de poder e de muitas outras questões. Então, o que eu estou querendo no caso do São Paulo Fashion Week, a gente está falando de uma política de cidade criativa. No caso do capim-dourado, a gente está falando de territórios criativos. E é importante, da mesma maneira que a gente separa criatividade e inovação, daqui para cá também tem uma diferença. Eu posso ter processos colaborativos de territórios criativos, não necessariamente que a cidade vai adotar como política, né? Na verdade, assim, São Paulo está cheio de territórios criativos contra as políticas da cidade, inclusive, né? Você pode defender valores que você acha que são criativos, que são inovadores, mas que não estão instaurados dentro da política local. Então, o museu aqui pode criar uma coisa muito legal, mas ela não conseguir ganhar amplitude e reverberação porque não tem uma política que respalde, né? Então, isso fica um pouco claro no caso dos museus, né? Então, por exemplo, aqui, esse museu, ele é uma política de cidade, né? Então, de trazer para a cidade uma inovação, um design diferente, uma possibilidade de turismo,
né? Ele é um caso super controvertido, mas ele é o caso de economia criativa na área dos museus. Mas ele é uma política de museu na cidade, que é completamente diferente desse, que é um caso canadense, dos economuseus, que são pessoas que têm saberes locais de produção de queijo, de produção de vinho, de produção de coisas, e que eles fizeram um roteiro gastronômico, onde em cada uma dessas regiões são mini museus, né? Você vai, você faz a degustação, você visita como é que aquela habilidade, aquela produção de queijo era feita, eles têm um índice geográfico, só lá que pode fazer, então tem a venda do produto, mas é uma filosofia de museu de territórios, né? Então, assim, ela tem uma sustentabilidade na proteção jurídica, que ela é protegida e é reconhecida, mas ela depende, né, como lá as meninas do Capim Dourado, ela depende da venda do produto, da distribuição e de brigar no mercado para que aquilo não seja clonado, não seja, não tenha uma sobretaxa, por exemplo, na hora da venda, né? Então você tem que o tempo inteiro fazer essa vigilância, mas são duas linhas de museus diferentes, né? Esse é um museu, aquele é uma mega estrutura, né? E aqui são pequenas casas, então são estruturas até arquitetônicas. Aqui é um trabalho em rede. Né? Aqui é um trabalho, na verdade, de cartão postal da cidade, de política cultural, de referência. Né? É um museu que é referência da cidade, que está lá né, como um eixo importante. Então, na verdade, tem um autor que eu até estava falando que eu acho que é uma leitura que vale, ele chama Javier Griff. Depois, no final, eu vou deixar todos os livros, todas as referências. Não precisa comprar o livro, o Instituto Tal Cultural tem um observatório cultural, aliás, recomendo todo mundo entrar. Você baixa todos os livros em PDF, eles têm entrevistas, né? Ele está fazendo uma discussão que eu acho que é uma discussão muito legal sobre a questão da cultura, que é exatamente isso. Você tem que entender muito bem qual que é a lógica. Ele divide entre lógica exógena, né? Na verdade, dos bens de mercado, são os valores extrínsecos de uma atividade cultural, e a lógica endógena, porque o que ele vai mostrando no livro é que o processo criativo, ele é um processo muito rico, ele é um processo de aeração na sociedade, a partir dos criativos, dos artistas, a gente tem esse processo de questionamento da própria sociedade, mas quando ele entra na economia, ele entra naquela questão da inovação e ele entra em lógicas de mercado, que é o que ele fala da lógica exógena. Então, nem todos os processos criativos podem estar nessa lógica. E o que ele diz é, se a gente entra na economia das indústrias culturais, sem refletir nessa delicadeza e na diferença desses dois processos, a gente pode passar com um trator em cima de processos que são processos críticos, que são processos criativos, mas que não necessariamente vão virar produto. Porque virar produto e se comportar no mercado de acordo com tendências do mercado é para poucos, e tem que ser para poucos, né? Só que se você não tiver a proteção, ele está falando, na verdade, em nome da Europa, né? Tanto a França quanto a Espanha tinham grandes verbas para museus, para a área cultural, e essas verbas estão reduzindo e eles estão sofrendo. Claro que a gente até riu, né? Porque a gente levantou a mão para um francês e falou assim, então tá, vocês tiveram 80% de corte, você pode falar anualmente quanto que é o orçamento? Quando ele falou, é 10 vezes o nosso, no mínimo, né? Então, assim, ainda trabalham com verbas muito grandes, mas ele está falando de uma lógica, né? Não dá para colocar a cultura e os processos criativos direto no mercado, porque a cultura tem uma coisa interna, que é a criação, e a criação não pode ficar, né, tipo, sobre sol escaldante só. Né? Para ela ir para essa temperatura e pressão que é o mercado, são algumas coisas que vão e precisa ter uma certa proteção de alguns processos que não são para ir para o mercado, elas são só para que as pessoas, na verdade, possam viver, criar,
né? A criação é uma questão humana, antes de ser uma questão mercadológica, né? Então, eu acho que é uma ponderação importante e é uma ponderação que ele está fazendo com esse entusiasmo que a gente está tendo da economia criativa. Assim, tudo agora tem que virar produto, mercado. Algumas coisas sim, outras não. Algumas coisas de um jeito, outras de outra forma. Então, eu acho que é importante essa ponderação que ele está fazendo. E, inclusive, ele discute bastante essa questão das lojas, né, dessa mercantilização mesmo. E aí falando, olha, algumas coisas realmente podem ter esse processo de ter franquias e de depois virar produto, de ter licenciamento, mas até que ponto, né, isso pode acontecer? Então, eu estou dando todo esse panorama porque quando a gente vai falar do encontro museu e internet, a gente está lidando com todo esse universo, né? A gente está lidando, primeiro, com esse universo de que a internet tem uma gramática própria, que é uma gramática diferente da gramática de museu, né? Então, eu considero, na verdade, que a gramática de museu ela tem um tempo e um espaço próprio, e que essas duas coisas podem se comunicar, não, devem se comunicar, mas que elas têm que perceber que são mídias diferentes, né? E segundo, quando a gente vai para avançar ainda, né, a trabalhar com o público e entrar nessa questão cultural como mercado, a gente também não é tudo que a gente pode levar para essa ordenação. Os museus, eles têm a sua própria gramática, e quando eu fui fazer a questão do Museu em Mutação e pensar a questão da tecnologia, eu fiquei pensando exatamente isso, que é uma frase que eu acho que é muito oportuna, que toda mídia libera e cria constrangimentos no tempo e espaço. Ou seja, o museu é uma mídia da mesma maneira que o livro é, da mesma maneira que a internet é. Ou seja, a gente tem uma necessidade de expressão e a gente cria artefatos que, na verdade, recebem essa expressão e ordenam essa expressão. Ordenam no tempo e espaço, cada um de um jeito diferente, né? E aí, assim, eu tenho essa outra discussão que os meios, né, eles, na verdade, a gente tem que prestar muita atenção porque eles são ordenadores de pensamento. Então, quando a gente entra no meio, essa caixa aqui que a gente está, né? Ou quando o pessoal fala do cinema, a caixa preta no cinema, né? Então, quando a gente quer como é que é o nome da Volts, ele falou da caixa preta, o Cláudio, que na verdade, da mesma maneira, o quadro, né? O quadro na parede, que tem a discussão. Pintura nunca foi só quadro, virou quadro na Renascença. Antes era parede. E hoje, pelo grafite, está voltando a ser parede, né? Então, mesmo as linguagens, elas às vezes criam modelos mentais que vão se reduzindo, né? Então, a caixa preta, que é a caixa de assistir filme, todo mundo no escuro, pode ser, pela própria mídia, cinema, refeita, né? Então, quando nasce uma nova mídia, por exemplo, a televisão, mexeu com as outras, mexeu com a questão, por exemplo, a televisão fez um grande boom de ilustração na literatura infantil, né? Então, assim, o livro passou a ser mais ilustrado por conta da TV. Então, agora, cada mídia tem um jeito próprio de organizar o conhecimento e de entregar uma ordem de narrativa, uma gramática de leitura, né? O museu, e aí tem entrevistas muito interessantes, o Martin Grossman, que foi uma das entrevistas que eu fiz, ele dá uma entrevista muito interessante quando ele fala das escadarias, que aqui tem, as escadarias do museu, né? Da magnitude dos grandes palácios, de você entrar. Porque o museu nasceu com certa pompa e circunstância, né? E ele tem essa relação de um conhecimento onde você passeia dentro da informação. Ele tem uma coisa peripatética mesmo, de caminhada dentro, de percurso de conhecimento, né? E físico, que é diferente do percurso de leitura, página a página. Então, cada mídia ela tem um jeito de organizar o tempo e o espaço. E, quando uma mídia nasce, ela nasce com muita força de influência
e ela acaba pegando as outras mídias. Então, eu peguei uma coisa que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, todo mundo aqui já viu o Diário de Anne Frank? Então, por exemplo, é uma experiência, eu achei oportuno como exemplo, porque não é um grande feito histórico, não é um museu de arte, tarará, é uma experiência de uma menina, né, na Segunda Guerra Mundial, ficou numa casa, construiu um diário, barararará. Bom, esse diário virou livro. Todo mundo leu o livro? Leu? Alguém nunca viu o livro? Nunca leu. Então, é uma menina, na verdade, judia, que dentro da perseguição, ela fica escondida e é isso. Então, se você não leu o livro, você viu o filme. E aí é muito interessante, porque tem a tradução, isso você falou, eu não vi por essa mídia, que já é uma tradução da experiência. Porque daqui para cá já tem uma edição, já tem uma tradução. Aqui é quase que oral, e aqui já vai ter a editora. Eu podia, assim, só esse livro aqui tem 120 versões de capa. Para vocês terem ideia de que dentro de uma mesma mídia eu tenho ordenações. Bom, essa mídia virou filme. Esse filme alguém já assistiu? Esse filme é uma tentativa de cópia do livro. Mas esse? Sabe que filme é esse? Lá? Foi esse filme que você viu. Então é Escritores da Liberdade, né? Acho que em português. Que é uma menina que, na verdade, vai trabalhar numa periferia. Como é que é? Experiência de vida que vira livro, que vira filme. Sendo que em filme, já duas narrativas. Aqui uma metalinguagem. Ela pega já esse exemplo, aplica aqui e já faz uma relação. Dentro de uma ordenação que é completamente outra, inclusive de percepção. Então, quem viu aqui acha que leu o livro. Mas se for ler o livro... Quem já não foi no cinema por conta de um livro e saiu frustrado? Por quê? Porque a gente está falando de traduções de mídia e a gente está falando de experiências diferentes de tempo e espaço. Né? Bom, legal, você fez isso aqui, museu. A casa virou um museu. E, primeiro, esse museu virou um site que dá um museu virtual. Desse para esse já é uma grande diferença. Virou um game. Que inclusive causou uma grande polêmica na Alemanha. Como é que você pode pegar este tema e transformar num jogo? Um jogo. Mas o que eu acho importante na verdade, você pode entrar aqui, já no site, e não ter esse histórico. E aí daqui você pula para cá, ou pula para cá, ou pula para cá. Ou agora que eu falei do livro, você volta. Mas quando você acha que esse site, ou sei lá, o multimídia, entre aspas, absorveu isso tudo, mentira. Não absorve. São experiências completamente diferentes. Né? Ele pode dar um índice, um indicador do resto. Ele pode dar a sensação, eu conheço. Né? Mas todos são níveis de tradução e diferentes traduções, cada um com a sua gramática própria. Né? Então, quando você vai trabalhar de uma gramática para outra, qualquer que seja, eu estou trabalhando num outro projeto que agora é essa questão dos livros e a internet. Né? Eu gostei muito dos cruzamentos. Eu estou nesse aqui, museu e web é esse. Né? Daqui para cá já dá muita diferença. Né? E aí é muito interessante esse desafio, porque as pessoas fixam, às vezes, numa mídia só. A mídia sua de preferência, sei lá, eu sou apaixonada pela mídia livro. Né? E tem muita dificuldade de sair de uma mídia para outra. Mas tudo isso é expressão da nossa criatividade. Todas são. Né? E que mostra a nossa plasticidade de neurônios aí, né? São diferentes caminhos de fazer a mesma coisa. Então, o que foi a pesquisa? Né? Acho que pode passar aqui. Pega 2, passa lá, eu vou passar aqui também. Eu comecei, na verdade, nessa busca do que é museu web, eu comecei fazendo uma série de entrevistas que eu vou entregar para vocês, que estão num blog, né? Como amanhã a gente tem outro dia, eu achei que não seria oportuno estar passando filme, entrevista aqui.
é um acesso que está lá, e depois, se alguém se interessar por algum dos temas, tal, para dar uma olhada. Então, eu fiz essa série de entrevistas. Eu busquei, são 6 entrevistas diferentes, né, sobre perspectivas diferentes da relação museu-web. Então, gente que pensa o museu como uma plataforma na cidade, ou seja, pensa o museu dentro da economia criativa. Gente que pensa a relação do museu e web como uma forma de acervo e produção coletiva de acervo, que é o caso da gente aqui, quando a gente fala, o acervo do museu é esse, mas ele pode ser complementado pelo visitante a partir de uma rede, né? E a Nina, por exemplo, que é uma pessoa que vai pensar nesses processos de participação. Então, eu fui buscando jeitos diferentes de ver esse relacionamento entre mídias, entre museu e web, né? E aí eu fui estudando casos. Então, quais são as 3 grandes vertentes que tem nessa relação? O que eu brinco? É como se o museu... Sabe aquela pessoa de idade que resolveu casar com uma garotona, ou vice-versa? um de 50 que pegou um de 20? Eu brinco que é mais ou menos isso a relação museu e web, né? Dizer, a web vem para dar uma ativada, para levar, para passear, para não sei o quê. O museu às vezes fala, estou cansada hoje não. Vai para balada, fazer rabinho de cavalo, mudar o visual. É um pouco mexe muito assim. Então, uma das coisas que a web traz é, como a web tem essa questão do móvel, né? Você leva para onde está, uma das coisas que ela traz é a mobilidade de acervo. É o acervo sair das paredes do museu e ganhar as ruas. Então, esse é um exemplo, né? Então, o Centro Pompidou, na verdade, percebeu que muitas cidades do interior gostariam de ter acesso ao acervo de obras de arte que estão lá e que muitas pessoas não podem vir. A mesma coisa aqui. Quantas pessoas, quando você faz a pesquisa, quantas pessoas do interior gostariam de visitar o Museu das Minas do Metal, mas não pode, né? Então, ele criou essas tendas. Então, isso aqui, ó, parece pequenininho, mas não é, né? É um museu portátil. Ele vai para as cidades, monta as tendas e leva muitas obras de arte. Outros museus estão levando em caminhão, né? O MoMA tem um programa que é Faça da sua escola um museu, e ele cede peças e monta exposição. Então, o que acontece? Muitos desses museus têm acervos que estão fechados, inclusive, que não cabe no campo de exposição deles. E eles estão achando formas de veicular e de fazer exposições temporárias e de levar isso, né? Então, amanhã a gente vai ver outras coisas. Que fotos, né? Então, é engajamento de público, né? Uma outra... as obras de arte ali, eles olhando no buraco, né? É muito engraçado. Então, a questão de engajamento de público. Também, com a acessibilidade da internet, você tem uma relação, uma interatividade, uma coisa, um estímulo, né? O tempo inteiro. E como é que você faz com que o público tenha esse engajamento mesmo? Então, eu estou dando um caso aqui, mas eu fiz uma coleção de vários, eu só estou levantando. O Vitória Albert fez um processo muito interessante. Eles tinham, na verdade, 110 mil imagens que o computador automaticamente fez, né, dentro do programa. Então, quando você entra lá... E aí, o que ele convidou? Ele convidou designers para ajudar na diagramação, porque as imagens o computador deixava assim. E eles não achavam que ficava bom. Então, eles convidaram pessoas para ir lá e fazer uma edição da imagem. Então, você se cadastrava e você colaborava com o museu, ajudando ele a arrumar as imagens, né? Então, muitos museus estão achando formas de engajar dentro de programas de voluntariado, dentro de ações de produção de acervo. Tem a possibilidade que ela é uma grande pesquisadora, a Nina é uma grande pesquisadora de formas de participação, né? E agora eles inventaram esse pop-up museum, que é o público decide a exposição que quer ter e o público participa da montagem da exposição. Então, é muito interessante. Museus que nascem também com possibilidades de participação, tipo o Museu dos Corações Partidos, vocês já ouviram falar?
né, que são as pessoas que quebraram relacionamentos e resolvem e mandam uma peça desse relacionamento. Então, uma mulher mandou o anão que ela atropelou no dia que... Anão de jardim, né? Não anão de verdade, não anão de jardim. Que ela atropelou de raiva no dia que ela brigou com o namorado. O outro mandou a cueca que o namorado deixou lá na casa, né? Com um bilhetinho muito sacana. Parecia que era bom, mas não era tão bom assim. Esse, tipo... A cueca era grande, sei lá o que era. Mas, assim, eles vão pegando essas peças surreais e montam um museu, que essa é uma coisa que também é nova, né? Quer dizer, se antes você tinha museus de peças muito, né, qualificadas, tarará, hoje você tem museu de tudo, né? Então, tem essa questão também. E a informalização do relacionamento, quer dizer, por que museu tem que ser um lugar que você fica sério, que é... Né? Então, assim, as brincadeiras mais diferentes. Então, entram muito essas questões do teatro que vocês estão fazendo aqui, que está super legal. Né? Então, assim, gente que sai do quadro. Né? Então, assim, pegadinhas. Então, aqui, por exemplo, eles estão numa área onde tem o quadro com essa representação. E, de repente, o quadro está andando ali, e ela para, e ela se apresenta e pergunta e conta a história do que estava acontecendo quando fizeram aquela imagem dela, não sei o quê. E as pessoas ficam todas... E aqui é uma brincadeira de que eles chamam de hackers de museu, que eles vão e tiram fotos imitando esculturas, quadros, e a ideia é que você faça uma visita super divertida. Então, eu acho que essa é uma maneira, porque tinha essa questão mesmo da sacralização, inclusive do silêncio no museu, né? Então, tem um movimento dos ingleses que não faça shh, né? Não faça shh, não pode falar no museu. Então, assim, as festas, né? A possibilidade de... Então, todas essas, se a gente for perceber, todas essas são influências dessa informalidade da própria linguagem da internet, onde a hierarquia meio que se quebra. Né, você fala na internet de login para login. Na verdade, situações mesmo de brincadeiras que acontecem. Então, ocupações em horários fora, a questão, né, dos dinossauros. Né? Então, peças de teatro, então está tudo móvel. Aí as crianças vêm e começam tudo a se mexer. Eles adoram. Né? Mas aí tem as contraposições também. O quanto isso é parque de diversões. Quanto isso é parque, o quanto isso é museu. Na verdade, nos museus está tendo muita aula no museu, no sentido de apreciações ou discussões. Eu fiquei muito impressionada na França, que eles estão fazendo circuitos. Né? Então, são vários museus que se articulam. Eu nem entrou ainda lá, porque eu não consegui produzir graficamente. Mas o impressionismo. Né? Então, todos os museus vinculados aos impressionistas, saindo de Paris até Givenchy, todos eles articulados, tentando fazer a economia da experiência, que é a possibilidade vivencial. Então, você começa, tanto faz você começar numa ponta como na outra, mas a ideia é que depois, quando saia do circuito, você produz a sua peça impressionista. Então, você vai tendo lojas com compra de materiais e oficinas. E você vai tendo parada para paisagens que os impressionistas tiveram, ensino, desenvolvimento de técnicas de produção desde o pincel, a tela, descobrimento das tintas, trabalhar com as cores, ensaios fotográficos para você perceber a diferença de luz. E eles fizeram pela primeira vez, e eu achei muito interessante, o circuito acho que são 9 ou 11 museus que fazem junto. Eles se articularam e criaram um circuito cultural. Né? Um pouco que nem o Economusée, que são vários museus articulados, vinculados à questão da ecologia e produção de agricultura orgânica. Né? Então, assim, isso está começando a acontecer também. É um modo de entrar na economia criativa, via turismo, mas de uma maneira menos comercial. Claro, eles têm um grande afluxo de público, porque o impressionismo já é comercial. Né? já tem milhares de produtos, tal, mas é assim, venha viver o seu momento Monet. É umas férias de 15 dias. E tem uma coisa também que eu acho que é interessante, por exemplo, o Louvre, né, quando ele fez a franquia social dele, que ele passa a ter um clone, né, a reação dos franceses foi tremenda, né? Foi tremenda, né? Porque assim, era quase como se estivesse vendendo a mãe, né? Vocês estão vendendo a nossa mãe. E eu acho que também tem isso. Ele é um templo da memória e, ao mesmo tempo, ele é a representação
no caso da economia da cidade criativa, de uma coisa que só nós temos, mas ninguém pode ter, né? E aí é uma discussão interessante de desapego aí, quase como ícone, né? Como representação. E isso é uma coisa que os museus estão... Quer dizer, não só a informalização e a questão da experiência, mas é a própria casa, né? Quer dizer, tem gente que não reconhece os museus de comunidade, os museus mais informais, como museu, por exemplo. Essa é uma discussão forte dentro da museografia. Isso não é museu. Aí eu quero voltar nessa questão da mídia. As mídias têm uma gramática, e essa gramática da mídia, né, que está... Peraí. Vai. Aqui, né? A mídia tem uma gramática de ordens de tempo e espaço que, dentro da própria mídia, tem uma discussão. Então, quando você discute que quadro é pintura e parede não é, e aí vem um artista e fala, não, quadro a partir da Renascença, pintura. Antigamente não era parede. E a gente, quando volta para o grafite agora ocupa a galeria de arte, ocupa museu, né? Tem uma grande exposição reconhecida dos grafites como obra de arte, e eles ocupam a parede, eles pintam o prédio externamente, por exemplo. É uma discussão dentro da própria gramática do que é ou que não é pintura. Mesma coisa museu. O que é o que não é museu? Ela está sendo abalada, né, na linguagem com o outro, que é a relação dela com a internet, mas essa relação com a internet abala a estrutura interna, que eu acho que isso é muito interessante, né? Você abalar a própria gramática da mídia, que nem livro, né? Eu não sei se eu estou trabalhando muito livros ilustrados, e que vem de uma influência da televisão, mas tem livros que é só de toque, assim como se fosse telas de iPad. Não sei se vocês já viram livros ilustrados que você aperta a bolinha, aí você tem, né? Aperta a bolinha, vai virar duas, aí vira duas, como se fosse um jogo dentro do iPad. Isso é um livro ou uma imitação do iPad? Por quê? Porque a relação do livro com o iPad está extremamente abalando o livro, principalmente o livro infantil ilustrado. Está tendo mesas e mesas agora de discussão. O que é livro, o que não é livro, no sentido dessa gramática, que é essa gramática aqui que está abalada. Então, eu acho isso muito interessante. Assim, se muda o jeito de distribuir e de produzir, as estruturas todas caem por terra. Quer dizer, se todo mundo pode fazer um museu, né, ou pode ter e criar e fazer um museu virtual, aquilo que era consolidado como o cara que dava o aval para aquilo funcionar, desmancha, né? E aí é que entra grande, lógico, que as questões passam por corporativismos, por estruturas, por que pode validar, o que não pode validar a experiência. Que é isso que você falou, deixa de ser, e passa de ser experiência, mas quem valida a experiência? Só o sujeito que vai lá e se sente bem e o museu tem público, está ótimo? Ou, né, existe aí uma questão do mercado que valida ou não valida, porque o mercado também pode não validar e agir contra, né? Aí outra coisa da informalização, que é o Drinking About Museums, né, que é uma experiência que tem aí de profissionais que vão se encontrar para discutir. E eu fiz 2 em São Paulo e foi muito interessante, porque o que acontece? Não só mudou a estrutura do museu, como a rede de fornecedores para museus. Então, nos drinkings, não vinham só as pessoas de museus. Eu tive bastante gente de museu, mas eu tive toda a rede de fornecedores. Os caras que vão fazer o serviço de TI, os caras que vão fazer a filmagem. E é muito legal isso, porque são gente que era da área da televisão, gente que era... Então, a conversa passa a ser muito, muito, muito interessante, que é exatamente isso. As pessoas estão percebendo que o mercado de trabalho está se alterando radicalmente, né? E aí eu acho que entra essas questões. Sobre essa parte aí, que a gente podia conversar mais um pouco. Amanhã eu vou trabalhar em cima desses casos, né? Eu criei fichas que a gente vai estar trabalhando amanhã. Eu criei fichas de casos para cada um daqueles temas, né? E aí a ideia é a gente fazer um processo de discussão e de criação também de outros casos, de outras coisas que
que não aparece. É muito legal, assim, nem todos os casos que eu tenho eu coloquei no material, tem muitos mais, eu pus alguns que são referenciais de cada forma, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente ir vendo como é que esse abalo sísmico se dá e onde que vão aparecendo iniciativas, né? E como é que elas vão para frente, recuam, né? Acho que ficou informal demais, volta um pouco. Por exemplo, saiu uma matéria na internet que assim, puxa, tem gente demais no museu. As multidões no museu. Nosso banheiro não suporta. Eu assim, entendeu? Eu acho que tem essas questões. Quer gente, e aí enche. Ah, gente, não dá. Não dá. O educativo travou, está horrível, não tem jeito de funcionar, não tem circulação. Então, está uma coisa da mesma maneira. Manda acervo, e aí o acervo vai para uma periferia da vida, não sei o quê, e acontece milhares de problemas. Ah, não dá para ir com acervo, porque tem que ser um acervo mais barato. Não, mas espera aí, isso é museu, não é museu? Entendeu? Então, são questões bem complexas.